Bem-vindas ao Mulheres do Business, um podcast voltado para mulheres que empreendem ou que querem empreender no exterior. Eu sou a Tatiana Metran e o tema de hoje é: o futuro da liderança é coragem? Quantas de nós se sentiu mais vulnerável nesses últimos tempos? Quantas de nós teve a impressão de perder o ponto de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Por que cambaleamos face ao imprevisto? Pode ser porque o imprevisto é desconfortável. A filósofa francesa Marie Robert diz: o imprevisto não tem vocação para satisfazer os nossos desejos, nem realizar as nossas projeções. O imprevisto não está nem aí para a gente. As coisas se desenrolam sem levar em conta a nossa vontade. A incerteza nos coloca no nosso lugar de ínfima partícula, submissa aos caprichos do universo. De uma vida no exterior desafiadora, mas regrada, ditada, por exemplo, pelo ritmo do relógio britânico ou por uma economia estável, a gente passou para uma aventura no picadeiro sem rede de proteção. É vertiginoso. E é por isso que devemos ter, mais do que nunca, coragem. E para falar sobre essa habilidade, eu convidei uma das mulheres mais corajosas que eu conheço, a Nazish Munchenbach. Nazish nasceu no Paquistão. Foi para a França ainda jovem, fugindo da guerra civil no seu país de origem. Cursou a Escola de Belas Artes em Paris e depois Business em Nice. Começou sua carreira no universo da beleza na Shiseido. Passou pela L'Oréal e, em 2000, se mudou para o Brasil, país que a acolheu, que viu nascer seus 2 filhos, Rafael e Inês, e onde construiu uma carreira de sucesso, sendo uma das responsáveis pelo rebranding da Granado, tradicional marca de cosméticos no Brasil. Atualmente, essa brasileira de adoção está na França e é uma das sócias da marca de produtos para cabelos eco-friendly Terre de Couleur. Nazish, que prazer escutar a sua voz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. O prazer é todo meu. Mulher, vamos falar do business. Nazish, ao todo você morou em 4 países diferentes. Paquistão, a França, o Brasil e recentemente você deu uma passadinha aqui pelos Estados Unidos. O que te levou a escolher e desenvolver o seu negócio na França? Olha, não foi eu que escolhi mudar para a França para o meu negócio. O negócio já existia, na verdade, na França. Eu descobri alguns anos atrás, através de uma amiga que estava passando por uns problemas de saúde, e o oncólogo dela recomendou ela usar os produtos da Terre de Couleur. E quando o meu marido saiu da L'Oréal em 2012, ele que queria trazer essa marca para o Brasil na época. Então a gente ficou em contato com o pessoal de lá e, enfim, foi uma amizade, assim. E ao final o Christian entrou para Estée Lauder, não continuou porque o Brasil até a economia não deu certo. O Christian é o seu esposo? Isso. E, enfim, a gente ficou nesse contato. E chegando em, acho que foi 2016, que o dono da empresa me ligou porque precisava de dinheiro e eu emprestei um pouco de dinheiro para ele, e como ele não quis me devolver o dinheiro, ele me deu uma parte da empresa, mas como eu estava longe, estava fazendo outras coisas, nunca trabalhei nem pensei em trabalhar com isso. E aí, você me conheceu já antes, mas a gente mudou para Nova York, as duas quase na mesma semana, né? E você sabe que eu estava tão, assim, tipo, chateada com o mundo de cosméticos, que eu queria nada saber de cosméticos mais, queria trabalhar num outro setor, desenvolvimento sustentável, ou como dizer, causas, assim, tipo, violência doméstica, eram causas que me motiviam. E eu queria trabalhar nesse setor e tinha deixado tudo que é cosmético para trás. E só que em 2019, o Remy, que é o fundador da Terre de Couleur, ele me ligou e quis que eu ajudasse ele em algumas coisas, tipo desenvolvimento da embalagem. Eu só entrei finalzinho de 2019 para só
como eu falei, para alguns meses, para eu fazer a embalagem para você, depois eu já estava trabalhando com uma candidata ao Senado da Nova York, já estava contratada por ela para fazer toda a parte de comunicação da campanha, e não queria de jeito nenhum voltar para cosméticos. Só que, sabe, está na minha sangue, o meu destino não consegue me tirar de lá. Enfim, comecei, peguei no jogo, adorei os produtos, eu que não queria. Na verdade, eu acho que o que me desanimou foi um pouco, sabe, cosméticos assim, tipo, dizem uma coisa, fazem outra, esse tipo de coisa que me desanimou. Com 50 anos, queria fazer alguma coisa assim que fizesse sentido para mim, e descobri que, honestamente, a Terre de Couleur promete o que faz, e as pessoas são super simpáticas, enfim. Entrei no jogo e quando as crianças foram para a faculdade, a gente queria voltar para a França, a gente mudou fora há 20 anos, entre outros no Brasil, Argentina, sei lá onde, e foi um passo que a gente, como dizer, a gente tomou essa decisão meio que sem saber, e tudo engrenou, tudo foi para frente, e tanto o Christian como eu, a gente começou a trabalhar com Terre de Couleur, hoje voltamos para a França, e foi nosso destino, e a gente está super feliz em trabalhar com a marca e de ver ela crescer como ela está crescendo. Nazish, o que é coragem para você? Coragem é assumir os erros, coragem é aceitar ouvir outras pessoas. Às vezes, coragem é ter silêncio. Essa coragem ainda tenho que aprender. Você não está sozinha. Em que momentos a coragem se manifesta na sua vida profissional? A coragem, eu acho que sendo uma mulher, ainda uma mulher de cor, a coragem se manifesta todos os dias. Porque quando você levanta, você entra numa sala de reunião, já teve várias vezes assim que a pessoa me pede, tipo, fosse empregada para fazer café, servir café, a pessoa não sabe? É sempre aquelas coisas, sabe? Tenho mil exemplos para te dar. As mulheres como eu não têm muita representação no mundo do business nos níveis mais altos. Então, é sempre ser a única, sempre ser a primeira, sempre ser aquela que vai pela frente. Isso demanda coragem, porque quando a gente tem mais junto conosco, é mais fácil avançar. Mas quando você não se vê refletida em alguém outra que te apoia, e você é a única, sabe? Quase em todas as empresas, fora da Terre de Couleur, onde a gente é 15 pessoas e 3 pessoas são da cor, a Granado, eu acho que eu era a única, mais uma. L'Oréal, eu sei que na divisão profissional eu era a única. Na Alemanha, Carita Shiseido, eu era a única. Então, sempre ser essa única que traz atenção tanto bom quanto ruim é um peso. E por isso que eu apoio muito outras mulheres de todos os tipos e mulheres de cor em particular, porque eu acho que a gente precisa se ver refletido num espelho, entendeu? Isso dá coragem. Muita gente diz que o real valor da coragem só pode ser medido em tempos de adversidade, né? E aí eu pergunto a você, tocar uma empresa como a Terre de Couleur, no meio da pandemia, onde as incertezas são tão grandes, é um ato de coragem? Nesse momento, Tati, vou te dizer, eu acho que todo dia que a gente levanta e coloca um sorriso no nosso rosto é uma forma de coragem. Quando a gente vê o que está acontecendo ao redor, tudo que mantém a gente sano e com esperança é um ato de coragem. Agora, voltando ao negócio, eu me encontro num negócio que a gente está crescendo quase 20% todo mês. A saúde está à frente de todo mundo. As pessoas estão querendo coisas autênticas, sinceras, de verdade e saudáveis. E ainda mais sendo na França, a França dá muito apoio para empreendedor. É complicado achar, porque é muita burocracia, mas se você sabe navegar dentro da burocracia, dá um apoio grande para as empresas.
particularmente nesse momento de pandemia. A gente recebeu, eu não vou te dizer, sabe, por exemplo, o salão de cabeleireiro com quem a gente trabalha, ele está fechado, ele recebe muito mais apoio que a gente atrás. Que a gente não vende, mas a gente não recebe o mesmo apoio. Mas a gente recebe o apoio em termos de, pelo menos, os cargos sociais, a gente pode... não, para as pessoas não precisamos pagar ou adiar, tem empréstimos com taxa bastante vantajosos. Então, tem apoio, sabe? Quando eu comparo com outros países onde eu vivi, eu acho que começar um negócio como isso no Brasil, nesse momento, por exemplo, seria um ato de coragem, para não dizer loucura. Na França, é coragem, sim, mas coragem com relativo a tudo que existe no mundo, eu me sinto bem apoiada. Nazish, você é uma líder nata, né? Além de liderar toda a parte de desenvolvimento da marca do Terre de Couleur, só para as pessoas que não sabem, o Terre de Couleur faz... Conta um pouquinho aí para a gente o que o Terre de Couleur faz. O Terre de Couleur é uma marca de cuidados profissionais para salão de beleza, para cabelos, coloração 100% de planta e tratamentos com base de argila. Mas não só isso, a gente é natural, mas é um natural com eficiência, testes, laboratórios, clínicas, comprovando até resultados incríveis em cada caso de queda de cabelo, por exemplo. Então, voltando aqui um pouquinho, né, você é uma líder nata, porque você, além de coordenar justamente toda essa parte, né, de desenvolvimento da marca, da Terre de Couleur, e eu te conheço pessoalmente já há alguns anos, eu não sei de uma pessoa, Nazish, que seja indiferente ao seu carisma, a sua inteligência, o seu magnetismo mesmo, a sua eficiência. Você falou aí nessa coisa da eficiência, né, da sua marca, da eficiência para fazer as coisas acontecerem. Se tem que fazer acontecer, você vai falar, vamos lá, como é que a gente pode fazer isso acontecer? Você defende, por exemplo, as causas das mulheres. A gente falou agorinha há pouco, recebeu da Luísa Trajano, que é a fundadora do Magazine Luiza, a missão de fundar o núcleo Mulheres do Brasil na França, e hoje o Mulheres do Brasil no núcleo da França é uma referência para os demais núcleos do Mulheres do Brasil que estão no exterior. Você deixou Nova York, mas não deixou uma missão que você tem, um trabalho voluntário com a comunidade de Westchester, né, que é onde você morava aqui no estado de Nova York, que também apoia as causas femininas. E aí, eu vendo você com essa liderança tão forte e essa característica sua de coragem, me lembra muito o que a Brené Brown, que é uma autora americana, ela tem uma série de trabalhos e de livros que falam sobre liderança e coragem. E ela acredita que mais do que nunca a liderança do futuro está na coragem. E ela tem uma pergunta que ela faz, que eu gosto muito, que eu adaptei ela aqui, que eu queria fazer para você. Qual é a principal barreira para que as mulheres sejam líderes corajosas? Então, essa pergunta é interessante. Para mim, não existe uma só barreira. Tem várias barreiras. A principal barreira para uma mulher crescer numa empresa é o sistema. O sistema inteiro está feito para que crescerem os homens. Quando a mulher quer ter uma família, ela perde dias que os homens não perdem. Ela está avaliada como menos, ela ganha menos. Isso quer dizer, quando ela ganha menos, isso quer dizer que ela não tem meios para sustentar as crianças, etc, etc. Então, ela tem que ficar dando prioridade para outras coisas. Então, eu acho que a maior barreira, eu não quero colocar a culpa nem nos homens, porque tem homens bacanas que gostariam de ver mulheres crescerem, e eu acho que tem muita mulher que briga, que dá de tudo para crescer. Então, a responsabilidade para mim não é nos individuais, é a responsabilidade de mudar o sistema que cabe a nós, que hoje a gente está questionando, mas a gente não está derrubando esse sistema de antes.
É ali que a gente tem que ser unidas, mulheres e também os homens que acreditam na igualdade, mas a verdadeira igualdade de mulher, para construir ou reconstruir, repensar, reimaginar um sistema melhor que não seja barreira para qualquer minoridade que seja, sabe? Porque não é só a mulher, mas as minoridades, quantas negras, quantas mulheres de cor, índias, você vê nas organizações, você não vê tantas. Você lidou muito com brasileiros. Eu nunca vou esquecer uma frase que você disse. A gente estava em Paris e você disse numa conferência para os franceses, dizendo assim: olha, escutem o que os brasileiros têm para dizer. Quando você estiver fazendo um negócio no Brasil, escute-os, porque eles têm, sabe, eles têm uma sabedoria que vocês não têm, que é uma sabedoria local. Agora você, que morou no Brasil quase 20 anos, está de volta na França. O que você levou do brasileiro, do seu país de adoção, que foi o Brasil? O que você levou para o seu negócio na França? Olha, o que eu aprendi no Brasil é uma certa leveza de ser. Eu acho que essa leveza é fundamental se a gente quer mudar as coisas, porque o mundo é já estressado o suficiente sem a gente colocar mais petróleo no fogo. Aprendi do brasileiro que trabalha muito, tem uma fama ruim, mas eu vi brasileiros trabalhando muito. Existe uma certa... Bom, isso é também, de repente, muito carioca, mas sabe... Eu morei no Rio, me considero mais carioca até. É sempre uma coisa agradável, um jeito de ser acolhedor. Isso a gente faz na Terre de Couleur, por exemplo. Toda quinta-feira a gente tem um bolo, um momento, e a gente passa 2 horas, de 4 a 6 horas, discutindo sobre diversas coisas, a empresa toda. Bom, somos um pouco menos de 20 pessoas, mas não é enorme, mas todo mundo que seja secretária, que seja chefe, a gente fecha a empresa cedo e a gente diz, ok, a gente vai conversar, não conversar sobre trabalho, mas conversar sobre alguma coisa. E a gente discute, e lá nascem também ideias, mas a gente aprende a se conhecer, a gente aprende a situação no qual o outro se encontra, e a gente tem uma empatia um por outro porque a gente dá tempo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Segundo, eu acho que isso foi mais para mim, pessoalmente, mais que para a empresa. O brasileiro, às vezes, o carioca, né? Eu achava que ele não planeja como eu aprendi a planejar trabalhando na Alemanha, por exemplo. O alemão, ele vai planejar e vai executar exatamente o que pensou. Isso foi onde eu comecei a trabalhar, foi na Alemanha, então aprendi assim. O brasileiro, ele não planeja absolutamente nada, comparado a um alemão, enfim. E você chega na véspera do evento, da entrega, do não sei o quê, e você está, a gente nunca vai conseguir. Mas, de uma maneira, com uma criatividade extrema e um toque de milagre, a gente chega, se não a 100%, àquele 95% que ninguém percebe a diferença daqueles 5%. Então, eu aprendi que a gente não pode controlar tudo e a gente tem que ter fé, ser criativa e, às vezes, aceitar que o 95% é tão bom quanto. Então, essas são coisas para a minha educação pessoal que eu levei do Brasil. Você poderia nos dar 2 dicas para encorajar as mulheres que querem empreender fora do Brasil? Primeira, eu acho que tem que se olhar todos os dias no espelho e dar um abraço àquela mulher que a gente vê no espelho, porque ela é uma puta corajosa. Então, eu acho que isso é a primeira coisa, porque empreender fora do país, num idioma que a gente às vezes não domina, com regras que a gente às vezes não conhece, sem apoio de toda a estrutura familiar, amizade, nananã, é uma coisa complicada, ainda mais com o público que às vezes pode te ver como dizer, sendo estrangeira, não necessariamente
ao mesmo nível que viria um cidadão dele. Então, primeiro, essa mulher tem que se olhar todos os dias e dizer: eu sou maravilhosa. Então, isso é muito importante. Segundo, eu acho que o que me sempre ajudou muito são as minhas amigas. Ter amigas, conversar com as amigas, desabafar, às vezes, mas também chamar para ajuda quando a gente precisar, no lugar de segurar tudo por dentro. Eu acho que esses são conselhos que eu vou dar. E o último que me ajudou sempre muito foi não tentar engolir o bolo de uma só vez. Faz passo a passo, quebra tudo em pequenos detalhes e todo dia você vai ter uma vitória que vai te dar coragem para o dia seguinte. Se você tenta comer o bolo tudo de uma vez só, você só vai engasgar. E isso tem que ir colher a colher e curtir cada colher com prazer. Então, você pediu para 2, eu te dei 3, o terceiro de graça. É bônus. Aí, a generosidade, é o seu lado brasileiro generoso, dando mais um aí de graça pra galera. Você estava falando essa coisa das amigas, né? Eu tenho eu brinco que é o meu conselho de amignistração, que são as minhas amigas. Eu tenho um grupo no WhatsApp com elas, e que sempre quando tem alguma coisa no podcast que eu tô querendo testar, ou que eu tô querendo arrojar, eu sempre pergunto para essas minhas amigas. Isso é super importante, efetivamente. E você tem amigas no mundo inteiro, não tem não, dona Naziche? Eu sou muito sortuda. E aí, o que acontece? Qual que é a vantagem disso? Conta pra galera, de você ter amigas no mundo inteiro. É que quando você toca uma insônia, sempre tem uma ou outra que vai estar acordada em algum lugar no mundo que pode te ouvir. Isso é maravilhoso. Então, vamos passar pro bloco 3. We Mind Your Business. Naziche, esse é um quadro fixo onde a gente faz esse bate-bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Tá preparada? Uhum. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando você era criança? Bom, eu desenhava cartões postais, assim, para causas. Aí vendia para juntar dinheiro, para apoiar diversas causas para a qual eu estava engajada de criança. Quais eram as causas que você estava engajada quando você era criança? Olha, a minha mãe nos obrigou a todos de escolher uma causa. Então, a minha era uma casa no Paquistão, onde iam mulheres solteiras, mas grávidas. Então, tinha 2 casas naquele compound, e uma para as mães e a segunda casa para as crianças. As mães podiam ir em qualquer momento para ver as crianças, mas eram 2 casas separadas. E as mães podiam ficar até 2 anos e aprender um trabalho. Então, eu comecei dando apoio lá com 11, 12 anos, eu acho. Primeiro, dava aulas de inglês para que certas mulheres pudessem trabalhar como recepcionista, esse tipo de coisa. Comecei a pintar cartões postais para elas tinham... sempre juntava dinheiro para materiais, sabe? Alguém tinha que ir fazer uma prova de alguma coisa, tinha que pagar a entrada, então a casa precisava disso. Então, minha mãe estava engajada nesse negócio e eu apoiava ela. Complete a frase. Concretizar o meu projeto na França demanda muito? Energia. Minha frase de autossabotagem de estimação é? Isso é difícil. A minha frase de autossabotagem é... eu acho que eu não tenho. Deixa eu pensar. O que poderia ser? Que vem aquele diabinho e fala assim, você não vai conseguir, ou você não sabe fazer. Tati, eu cheguei na França fugindo do Paquistão com 18 anos, sem um tostão no meu bolso. Eu não tinha apoio da minha família. Eu estava sozinha, dormi nas ruas de Paris os primeiros meses. Então, ou eu fazia, entendeu? Não tinha ninguém para me ajudar. Então, eu não sei nada
eu não sei o que me poderia me frear hoje, entendeu? Eu sempre tive que fazer. Não adianta aquela vozinha que às vezes te atrapalha, porque mesmo aquela voz me dizendo o que ela quer dizer, eu apago, porque não tenho como. Não, durante muitos anos aprendi a não escutar aquela voz e fazer. Então hoje eu nem sei se ela ainda está, eu não sei. O corajoso conhece o medo, mas ele vai assim mesmo. Hum, Uma empreendedora que te inspira. tem um monte. A própria Luísa Helena Trajano, você falou, mas tem sei lá, a Sandra Mulheres, tudo que ela criou no mundo de arte, a Lúcia Ferreira, que é uma amiga minha, sei lá, um monte de mulheres que você, Não sabe, vale a você. marmelada. Mas não tem marmelada nenhuma, é água de coco com bolo de milho. Mas não, mas você se reinventou quantas mil vezes? Não, mas eu hoje, trabalhando na Terre de Couleur, quem eu admiro demais, vou dizer, são as pequenas empreendedoras, as cabeleireiras com quem eu trabalho. São mulheres com frequência donas do negócio, mas além de ser donas de negócio, elas são também artistas, elas têm que criar. Cada corte, cada cor que elas fazem, elas assumem um risco, porque cada vez pode não dar certo. Então, cada um é um quadro que você pinta e cada um tem que assumir essa coragem de repente, não conseguir, de não agradar. E mesmo assim, elas vão. Elas têm que sempre receber com um sorriso, sempre ser agradável, mas passam um dia inteiro em pé. A maioria não tem educação, assim, formal, sabe? Diplomas, mestrados. Então, tem, às vezes, um problema de autoestima, mas mesmo assim, tem que engolir esse problema de autoestima e ir para frente. Qual o borogodó do seu business? Você que sabe tudo de Brasil, eu nem vou te explicar o que é borogodó, porque você já sabe. Olha, a Terre de Couleur, eu acho que é uma empresa que não é só natural, mas é uma natural eficiente, com testes clínicos das formulações comprovadas. O Terre de Couleur vai até o bem-estar, mas vai além do bem-estar, ele vai até realmente ser um tratamento com resultados clinicamente comprovados. Tem uma ética também que é muito, muito forte. Por exemplo, a gente é 100% vegetal, como certas outras empresas também, mas as outras compram pigmentos já moídos. A gente compra plantas inteiras do mundo inteiro. A gente importa essas plantas, onde a gente analisa na França, no nosso laboratório, a gente seleciona e a gente depois faz moer essas plantas para fazer as nossas formulações. Tudo isso porque a gente quer ter uma traçabilidade, saber de onde vem que a planta foi cultivada de maneira ética, e nisso a gente é o único, pelo menos na Europa que eu conheço. Uau. E em termos de eficiência, a gente tem umas formulações que são realmente comprovados excepcionais, ao ponto que a gente acabou de ganhar em fevereiro uma bolsa do governo francês para 3 anos de pesquisa, porque as formulações são tão incríveis. A gente foi a única empresa de cosméticos para ganhar essa bolsa de pesquisa, porque eles querem entender como que funcionam os nossos produtos. Então, a pesquisa e a traçabilidade são duas coisas excepcionais. Então, essa beleza saudável é a nossa força. Maravilha. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Olha, como eu te falei, sou muito sortuda nesse sentido. Eu tenho meus círculos, eu tenho várias bolhas e, bom, primeiro minha bolha com meu marido, meus filhos. É verdade que nos momentos complicados, quando as crianças estavam em casa, só de ir no quarto deles e ouvir a respiração, dormir, me acalmava.
Hoje eles já não estão mais em casa, então sobra meu marido. Então a gente trabalhou muitos anos assim no mesmo setor, então a gente se entende. E depois a minha família, meus amigos, minhas amigas em particular. Então eu tenho essas. Eu sou muito apoiada. Então isso é uma sorte que eu tenho de ter encontrado ao caminho da vida muita gente que é anjo com cara de gente, entendeu? Muito bom. De Volta para o Futuro, se você pudesse viajar no tempo, que recado você daria para a Nazish que estava lá começando a empreender? O recado que eu daria é ser menos exigente comigo. O que eu te falei que eu aprendi no Brasil. No lugar de dar sempre querendo dar 120% e chegar sempre ansiosa, estressada, e aprender a aceitar que às vezes as coisas não dão certo, assumir essas coisas não dão certo, e o assumir também que as coisas dão certo, mas aqueles 95% são ótimos também. Ser exigente, mas não super exigente, entendeu? Exigente, mas até com realismo e com carinho para mim. Minha amiga, muito obrigada. Muito obrigada, Nazish, pelo seu tempo, pela sua generosidade em compartilhar a sua história. Obrigada a você. Você que eu te agradeço. Obrigada. Foi uma honra participar. Para quem quiser saber mais sobre o Terre de Couleur, vocês têm um Instagram, não é isso? Sim, Terre de Couleur. Que é o @Terre de Couleur Off. E tem também, vocês vendem para o mundo todo? Entregam para o mundo todo? A gente entrega para o mundo todo. O site eu ainda tenho que fazer, mas a gente está por telefone, ou por e-mail, ou por redes sociais. Podem entrar em contato. A gente vende de Japão até Estados Unidos hoje, com pessoas que ligam ou por e-mail, passem o pedido, encomenda. Merci. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Um beijo para você. Em tempos tão incertos como estes que estamos vivendo atualmente, peço a você, mulher do business, que é corajosa sem perceber, que se abrace diante do espelho e saboreie cada pedaço do bolo, que são as suas conquistas diárias de ser uma empreendedora no exterior. Se assim como a Nazish, nossa convidada de hoje, você acredita que o futuro do business precisa de mais coragem, vamos espalhar esse episódio por aí. Aposto que você tem uma outra amiga empreendendo ou morando no exterior com quem você vai querer compartilhar o nosso podcast. Que tal se você mandasse esse link para ela pelo WhatsApp ou pelas suas redes sociais? É só clicar nos 3 pontinhos aqui no episódio. E não se esqueça que lá na nossa conta do Instagram, @Mulheres do Business, a gente posta informações dos highlights relacionados ao conteúdo deste episódio e ligados ao mundo do empreendedorismo feminino. Tchau, mulheres do business. Vou ali no espelho me abraçar e me encher de coragem.